Abra sua Bíblia comigo. Em Salmos 37. E como já tem algumas pessoas que ficaram de pé, para ficar bonito, fica todo mundo de pé, né? Aleluia. Eu confesso, irmãos, que eu ainda estou bem cansada. A gente descansa a mente, mas o corpo físico não. A gente volta mais cansada do que o que foi. Mas a mente volta arejada, volta, descansada. Mas vamos lá. Eu disse ao Senhor hoje de tarde, nunca foi por mim, nunca foi pela minha força, sempre é pela tua graça. Descansada ou não, sempre é pela tua graça. Então vamos lá. Vamos que vamos, Deus na frente e dá tudo certo em nome de Jesus. Salmo 37 diz assim, do 3 ao 7. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Olha a pessoa que está do seu lado e diga, você realmente tem confiado o seu caminho ao Senhor? Pense sobre isso. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aleluia. Você pode deixar a Bíblia aberta se você quiser, e você pode tomar seu assento. Amém? Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Tu conheces o meu coração, a minha mente. E eu sei que o Senhor estará aqui. Fala conosco nesta noite, Pai. O Senhor já falou comigo. E eu creio que o Senhor vai falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. Se eu fosse colocar um tema nessa ministração de hoje, eu colocaria: a mulher que agrada o coração de Deus, ela sobrevive. A mulher que agrada o coração de Deus, ela sobrevive. Coloque a mão no seu coração e profetize sobre a sua vida. Diga, eu sou uma sobrevivente. Você sabia? Tem muita gente vivendo no raso. E eu vou ter até a ousadia de dizer que é uma porcentagem muito grande, no superficial, e achando que está agradando o coração de Deus. E desculpa eu ter que dizer que a igreja está cheia dessas pessoas. A igreja está cheia de pessoas vivendo no superficial e achando que está agradando a Deus. Eu digo isso porque eu já vivi no superficial. Eu já disse aqui que eu sou filha de pastor, criada na igreja, criada no evangelho. E eu achava que ser cristã era isso mesmo. Vim para a igreja, ouvir a palavra, não mentir, não roubar. Chegar na igreja, cantar, ouvir a palavra, não falar mal dos outros. E olhe que isso, digamos que, diga-se de passagem, nem é tão comum, né? Porque falar mal dos outros para algumas pessoas é super natural. Mas a minha vida mudou no dia que teve um culto doméstico na minha casa. Na casa de praia, por sinal. E isso já não está no script. Quando cantou o louvor, como eu não tinha notado, aquele que canta assim, muda minha estrutura, é bem conhecido. Entra na minha casa,
Eu já tinha cantado aquele louvor milhões de vezes. Milhões de vezes. Vocês sabem que é um louvor muito comum, canta na igreja diariamente. E a gente canta aqui o quê? Da boca para fora. Esse mexe na minha estrutura. Esse mexe na minha estrutura é muito forte. Enquanto você estiver cantando da boca para fora, sua estrutura não vai estar sendo mexida. Eu te garanto. Porque Deus, Ele conhece o teu coração. E Ele sabe quando tu fala da boca para fora e sabe quando tu está falando de verdade. Nesse dia, eu cantei esse louvor de verdade. E eu disse para Deus que eu queria uma história. Tadinha, nem sabia o que estava dizendo, mas eu disse, eu queria algo novo na minha vida. Eu queria intimidade com Ele. Eu queria conhecer Ele, sabe? E eu cantei esse louvor, irmãos, com muita vontade, com muita fé, com muita devoção, com muita entrega. Rasguei a minha alma diante do Senhor num culto, no devocional, na beira de praia. Porque meu pai, quando está na praia, todo dia ele tem que fazer o devocional. E ele chamava a gente, quando eu podia participar, né? Hoje em dia não mais. Já me acostumei a não estar presente nessas reuniões, mas era assim. E eu cantei esse louvor. A partir desse dia, minha vida mudou. Minha vida começou a trilhar coisas, situações, episódios. E eu vi realmente, quando você decide agradar ao Senhor, quando você se coloca na presença dEle, sua vida é diferente. Então, por isso que eu digo com toda certeza que tem muitas pessoas, muitos cristãos, muitos de nós estamos vivendo no raso. Estamos vivendo no superficial e está agradando a Deus. Enquanto você estiver nessa zona de conforto, acredite, você não está agradando a Deus. Porque agradar a Deus exige muita resiliência. Exige muita força de vontade. Exige você se permitir ser atropelado e atropelada muitas vezes. E eu quero começar essa ministração de hoje te fazendo uma pergunta. Você já decidiu agradar ao Senhor? Você já tomou essa decisão? Não precisa você me responder. É para te confrontar mesmo. Porque Deus marcou esse dia para mudar a sua vida. Deus marcou esse dia para você trilhar caminhos diferentes. Você não precisa viver anos e anos no mesmo lugar. Essa luta que nunca acaba. Esse problema que nunca acaba. Essa tristeza que nunca acaba. Ela tem que mudar. Escute o que eu vou dizer. Essa tristeza tem que mudar. Porque problemas, eles mudam. Eles não podem continuar o mesmo. Não é que você não vai ter mais problema. Mas você não pode passar milhões de anos no mesmo problema. Vocês estão conseguindo compreender? Então, esse problema que você está, essa situação que você está, precisa acabar. E pode começar a acabar hoje. Não vai acabar 100% hoje. Porque tem coisas que precisam de processo, de um tempo. Mas pode começar a acabar hoje, em contagem regressiva. Contagem regressiva. Quem está tomando posse dessa palavra, levanta a mão. Esse problema começa hoje, contagem regressiva, para acabar. Você vai ter outros, mas esse mais não. Esse vai começar a acabar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode decidir hoje começar uma história nova na sua vida. E se você tomar essa decisão, você será uma sobrevivente. Porque Deus quer que você sobreviva. Deus não tem prazer na sua derrota. Deus não tem prazer na sua angústia. Deus não tem prazer em ver você padecendo anos e anos-luz. Deus não tem prazer disso e Ele hoje quer tirar você desse lugar que você se encontra. A mulher que agrada o coração de Deus não é a mulher que às vezes a gente pensa ser.
A mulher, e como tem muitos homens na casa, eu vou citar os homens. Tá bom? A mulher que agrada o coração de Deus, muitas vezes não é a mulher que você pensa estar sendo. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Eu não sei de que forma que Deus vai me usar, ou vai me levar, me conduzir, a eu poder trazer algum tipo de orientação para muitas mulheres que eu vejo, vou dizer, pecar, entre aspas, nas coisas mais simples. E às vezes eu me pergunto, como que eu vou poder ajudar se eu não estou e nem posso estar com essa pessoa 24 horas por dia? Porque são decisões minuciosas que você precisa tomar diariamente para que a sua vida possa andar, para que a sua vida possa fluir. E eu não posso te acompanhar 24 horas. Eu não posso te dizer sempre o que você tem que falar ou o que você não tem que falar. A hora que você tem que sorrir e a hora que você tem que se fingir de morta. Você sabia que às vezes você tem que se fingir de morta? Inteligência. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme que já houve esse tipo de cena. Gente que se finge de morta e sobrevive. Vocês já assistiram algum filme assim? Aí quando eu estou assistindo esses filmes assim, eu penso assim, rapaz, se eu fosse uma pessoa dessa, eu ia me fingir de morta. Eu acho que eu tinha essa ideia, que Deus me livre de nunca precisar disso, né? Misericórdia. Mas são decisões inteligentes que você precisa tomar. E eu vejo mulheres pecando, como eu disse, entre aspas, pecando gravemente em decisões muito pequenas, que você precisa se posicionar de forma diferente. E a verdade é que não sabe mesmo. Faz na inocência, achando que está acertando, que está abafando, que tomou a postura mais certa da vida. E ainda depois conta para a amiga. Amiga, tu não sabe o que foi que eu fiz hoje. O quê? Ah, eu fiz isso, isso e isso. Ouvi isso, vi isso, fui lá, fiz assim, assim, assim. E o pior, a amiga que está mais cega do que cego, como é que fala cego em tiroteio? Ainda vai lá, menina, tu é corajosa, viu? Tu é muito corajosa, tu fez isso. Porque a amiga também não sabe orientar. A amiga também não foi instruída, não tem direcionamento de Deus, do Espírito Santo, para aconselhar e dizer, você fez assim, está certo, está errado. E eu tenho visto muitas mulheres se perderem. Deus nos deu um dom, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu habilidades. Que nós somos muito privilegiadas. Nós somos muito privilegiadas. A gente consegue ser tantas coisas sendo uma só. Que me desculpem os homens, mas homens não conseguem ser muitas coisas. Nós mulheres conseguimos ser. E isso é uma dádiva. Isso é um presente de Deus. Você precisa usar isso a seu favor. Você precisa ser inteligente. Então a mulher que agrada ao Senhor não é essa que você pensa ser. Talvez não cortar o cabelo. Deus pode ter te chamado para isso. Deus pode ter te exigido isso. Mas isso não é uma regra geral. A mulher que agrada ao Senhor não está na sua aparência. Não está no modelo a ser copiado. A mulher que agrada ao Senhor só é aquela mulher que veste saia. Só é a mulher que veste calça. Não.
A mulher que agrada o Senhor não está basicamente nisso. E tem muitas mulheres se perdendo porque acha que está agradando ao Senhor, fazendo tudo isso, mas não consegue agradar o Senhor em espírito e em verdade. Não consegue agradar o Senhor naquilo que o Senhor mais quer, que é talvez fechar a sua boca. É ser a mãe que você precisa ser, a esposa que você precisa ser, a serva que você precisa ser na igreja. E agora eu me lembro de Marta e Maria. Quando Maria estava ali disposta a servir a Jesus. E Marta preocupada com os afazeres da casa. Olha que interessante. Marta abafando, achando que estava fazendo tudo que ia agradar a Deus. Achando que ela ia ser notada, que Jesus ia olhar para ela e dizer, nossa, que mulher corajosa, eu estou aqui, ela não para de arrumar a casa. Ela não para de fazer as coisas. Isso se aplica muito ao que eu estou dizendo. Talvez você esteja tão envolvido em algo que Deus não está nem aí. Você está se esforçando tanto, está suando. Está se sacrificando por algo que Deus não está exigindo de você. Uau, meu Deus. Meu Deus. O Senhor quer te tirar hoje desse lugar de escravidão que você está. O Senhor hoje quer te tirar desse lugar. E quer te dizer a verdade daquilo que você precisa ser e que você precisa fazer. É muito lindo o que Deus está falando nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem pressa em liberar. Aliás, o milagre já está liberado na sua vida. O milagre já está liberado na sua vida. Mas depende de algumas atitudes suas. Depende da sua postura. Depende de como você vai proceder. Sabe fila de banco? Quando você está na fila de banco, que aquela está demorando. Aí você pega e sai da fila e vai para a segunda. Achando que a segunda vai ser mais rápido. Aí você chega na segunda e emperra. Aquela que você saiu, anda. E você está lá naquela que emperrou. Alguma coisa deu lá um problema. Que você não fez aquele cálculo. A mesma coisa em supermercado. Você está na fila com 3 pessoas, a outra tem... Você está na fila com 20 pessoas, a outra tem 3. Aí aquela que foi lá no outro lado, a de 3, alguém enganchou o cartão, o sistema caiu. Você fala, meu Deus, para que foi que eu fiz isso? Aí a que tinha 20, anda, vai embora. E você está lá na hora de 3. Só Jesus, viu? Porque dá vontade da gente bater a testa na parede. E se você tiver com pressa, então. Assim são os caminhos do Senhor. Minha avó dizia que apressado come cru. Então, se você andar com pressa nos planos, nos projetos do Senhor, você vai andar em círculo. Espírito Santo, que essa palavra possa penetrar no coração dos teus filhos. Que hoje haja um mover sobrenatural. Que eles saiam do comodismo. Que eles entendam, Senhor, que hoje o Senhor marcou esse dia para transformar vidas, para fazer o diferencial. E eu quero, Senhor, profetizar e declarar que nenhuma arma forjada prosperará. Senhor, tira todo impedimento, tira toda trava. Vai, Senhor, abrindo os caminhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mulher que agrada o coração de Deus é aquela que se submete à sua vontade plena e agradável. E se submeter à vontade de Deus plena e agradável, está em tudo isso que eu já falei, mais um pouco que eu vou falar. Você precisa sair daqui hoje entendendo que se submeter à vontade de Deus plena e agradável, talvez está em coisas, em situações
em posturas que nem você mesmo está vendo. Mas hoje você vai orar e pedir a Deus para abrir os seus olhos, para lhe ensinar. Porque a sabedoria vem de onde? A sabedoria vem de Deus. Digamos que hoje eu estou aqui liberando uma chave para você. Mas essa chave, quem vai abrir e colocar na porta e virar a chave é você. Ou seja, tudo depende de você. Tudo depende de você. Esses dias eu estava na academia e a gente começou a conversar, quem estava ali, e a gente falando sobre essa questão de vencer. Que no final das contas, tudo depende de você. Você pode ter uma pessoa ali encorajando o tempo todo. Você pode ter uma amiga que liga para você e fala: fulano de tal, como é que você está? Você está bem? Deus é contigo. Você vai vencer. Você é vitoriosa. Você é abençoada. Menina, não fique triste não. Saia, faça alguma coisa. Mude. E lá vai aquela amiga. Sabe aquela amiga que está ali lhe encorajando o tempo todo? Mas não vai adiantar nada. Diga sim, que é para você se confrontar você mesmo. Não vai adiantar nada. Se você não decidir a sair de onde você está. Não vai adiantar nada. Ela vai pegar você, vai carregar você, pegar na sua mão e puxar 1 dia, 2 dias, 3 dias e quem sabe até 1 ano. Mas se você não decidir vencer, se você não decidir ser vitoriosa, você não vai sair do lugar. Então decida hoje mudar. Decida hoje viver algo novo. Decida hoje não aceite mais o lugar que você está. Para cada ação existe uma reação. E eu vou dizer algo aqui que eu falei já, que eu não vou mais falar. Quando Deus está em silêncio comigo, que não está acontecendo nada novo, eu falo assim: poxa Deus, o que está acontecendo aí, hein? Me conta aí. Está muito parado. A pessoa gosta de desafio, né? Só pode. Porque Deus, Ele nunca está parado. Deus, Ele nunca está parado. Não se engane. Não se engane. Você que está aí, achando que Deus não está fazendo nada, que Deus não está trabalhando, que Deus não está agindo. Minha irmã, você pode acordar qualquer hora com a notícia diferente. Deus está agindo, Deus está fazendo. Só que Deus não é como nós, mulheres, entre aspas, com exceções de algumas, que tem necessidade de falar, tem necessidade de dizer a mesma coisa todos os dias. Graças a Deus eu não tenho essa necessidade. Eu amo o silêncio. Isso até é tanto que eu esqueço às vezes de falar coisas que são necessárias para falar. Mas tem mulheres que precisam falar e todos os dias. Deus não é essa pessoa. Tem coisa que Deus vai te falar uma vez e nunca mais Ele vai te falar. E você precisa grudar, se apegar nessa palavra para vencer. Com Ele em silêncio todos os dias. Mas é isso que Deus é. E quem quiser que lute, minha filha. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de mimimi. Ah, irmã Elide, por que você não sabe o que aconteceu comigo? Ah, porque você não sabe o que foi que eu ouvi. Ah, porque você não sabe quem me humilhou. Porque você não sabe o que foi que fizeram. Porque o que o meu marido fez, o meu filho fez. Não, é impossível eu digerir isso. Minha irmã, degusta isso aí. Engole. Engole. Que aí dentro não vai ficar, vai ter que sair. Vocês estão me entendendo, né? Libera isso. Libera isso. Você só faz mal a você mesmo. Se você soubesse o tanto de coisas que ficam travadas por conta dessas coisas. Não, minha irmã, seja inteligente. Seja inteligente.
Estou pronta para isso não. Viva seu luto, viva seu processo e se saia. Olha, faz assim, ó. Para a pessoa que está do seu lado, diga assim, se saia disso. Olhe para a pessoa que te feriu e ainda abra um belo de um sorriso. Glorifica ao Senhor. Foi para mim esse, é para Jesus. É para Ele. Eu vou te dar aqui 5 características e estratégias que você precisa ter, ser e fazer para ser uma sobrevivente, para ser um sobrevivente. Primeira, aquela que compreende o seu propósito, para que foram criadas e chamadas. E eu quero citar aqui Ruth e Noemi. Eu sou muito admiradora de Ruth, muito mesmo. Eu amo pessoas como Ruth, que agem como Ruth, que têm atitudes como Ruth teve. Ruth decidiu seguir Noemi, a sogra, sem querer nada em troca. Pessoas que fazem, que são, que ajudam, sem querer nada em troca. Minha filha, deixa eu te contar um segredo. Tu já é uma vitoriosa. O céu já preparou bênçãos para a sua vida. Você não sabe como Deus se agrada disso. Você que vem para a igreja, você que não tem título, mas você varre o chão. Você que não tem título, chega na igreja, a cadeira está suja, você pega um papel ali, você ajuda. Você que não precisa de título para fazer as coisas. Você que faz sem querer nada em troca. Tem muitas pessoas que só faz planejando algo em troca. Eu vou ajudar fulano aqui, porque daqui a 30 dias eu vou precisar dela, eu vou precisar dele. Eu vou para aquela igreja, porque naquela igreja tem gente assim assada, é para lá que eu vou. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Seja inteligente. Faz assim na sua cabeça, fala assim: Jesus, abre a minha mente, me ensina a ser inteligente. Isso não vai te levar a lugar nenhum, não vai fazer você mudar de posição, não vai fazer você mudar de degrau. Seja inteligente. Está escrito lá em Ruth 1,16. Depois você lê, degusta essa palavra, mastiga. Veja o que Ruth fez e como Ruth prosperou. Porque Ruth decidiu ir sem querer nada em troca. E olha que Noemi ainda questionou ela: você vai comigo? Como assim? Como assim? O que eu tenho para te oferecer? Mas ela estava lá, colou em Noemi, colou na sogra, não desgrudou por nada. E olha o que Deus fez. Deus fez um estrago na vida dela. Deus abençoou de forma sobrenatural. Eu amo pessoas assim. Eu amo. E o que eu quero aqui, a terminar nessa passagem de Ruth, é o fato dela ter decidido ficar sem nenhuma esperança, como eu já falei, sem nenhuma promessa ou perspectiva de receber algo. Vou me adiantar. O horário já está indo embora. Então decida hoje ser essa pessoa. Anote aí: Senhor, não me deixe ir atrás de ninguém, a querer estar perto de ninguém, querendo nada em troca. Livra meu coração, lava o meu coração de tudo isso. E eu vou te dar a segunda característica para você ser essa sobrevivente, para você sobreviver no seu processo. Tudo isso aqui faz parte do seu processo. Tudo isso aqui faz parte do que você está vivendo. Tem gente que está passando por uma batalha e vai ali fazer uma ponte. Vou me colar aqui em fulano, porque fulano vai me ajudar a passar por esse problema aqui, a vencer isso aqui. Você não está nem errado. Não estou dizendo que você está errado em buscar ajuda. Eu estou dizendo que você está errado em focar, porque Deus, Ele quer o foco para Ele.
Deus, Ele quer que a gente acredite nele. Deus, Ele quer que a gente dependa dele. Mas as pessoas fazem o sentido contrário. As pessoas vêm aqui pelas pessoas, contando com A, com B e com C, e com o alfabeto inteiro. E Deus fica lá atrás. Como se fulano, porque fulano tem dinheiro. Porque fulano tem influência. Porque fulano tem cargo em tal lugar. Porque fulano é isso e aquilo. E Deus é o último da fila. Desculpa te dizer, tu não vai sair do lugar. E detalhe, o alfabeto inteiro vai te ajudar, mas não vai conseguir. Porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a... Fala aí, eu vou aprender isso hoje. Ou você aprende ou você vai continuar no lugar que você está. Desculpa, mas eu tenho que te dizer a verdade. Teve um dia aqui que o pastor Josué ministrou nessa igreja. Tinha bem poucas pessoas, num culto do empreendedor. Quando ele entrou no carro, eu falei, rapaz, que palavra que tu deu ali, viu? Agora deixa eu te dizer. A maioria das pessoas estava voando. Você sabe o que é pessoas voando? A mente, vagueando. Você está falando, as pessoas não estão prestando atenção. Você está falando, as pessoas não estão entendendo. Não estão colocando o coração a serviço do Senhor. Eu falei, é lamentável. É lamentável, mas é uma verdade. Porque as ministrações que são feitas aqui nesse altar, e que você já ouviu, tem pessoas que têm postura nesta igreja, que não deveria ter. Nessa igreja, e quem assiste também as pregações. Eu digo nesta igreja no geral. Não era para você cometer mais os mesmos erros, as mesmas falhas, ter a mesma postura. Pelo amor de Deus, acorda. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga, acorda. Se você souber o nome, fala pelo nome. Ou melhor, eu vou fazer melhor. Você vai dizer a você mesmo. Chame seu nome aí, fala, acorda, Elide. Acorda. Olha aí, a criança já disse aí, acorda. Eu até já me perdi aqui. Eu vou começar a ministrar sem isso aqui, ó. Sem esse negócio de esboço. Eu estou no segundo, alguém me lembra? Aquela que cumpre a sua missão? Mateus 13:55, acho que eu nem falei. Eu vou só ler aqui, viu, gente, para adiantar esse tópico. Se você fosse escolhida para uma missão, a qual não sonhou, não planejou como você... A qual você não sonhou, não planejou, como você reagiria? Será que faria como Maria? Aceitaria e viveria o propósito sem reclamar? Deus não faz escolhas erradas. Portanto, se Ele te escolher para um propósito específico, se jogue. Rapidamente, 2 homens aqui, traz uma cadeira. Rapidamente, homens. Traz uma cadeira e venham 2 homens. Rápido. Ele não fica devendo nada a ninguém. Tenha convicção que você viverá o melhor de Deus. Ser escolhida não é para qualquer pessoa, somente para aquelas que estão dispostas a viver a vida com emoção. Com emoção ou sem emoção? O que você prefere? É basta uma. Não, fica aqui os 2. Põe aqui. Com emoção ou sem emoção? O que você prefere? Põe aqui, irmão. Põe aqui assim. Não, aqui assim. Quando Deus te chama para algo, quando Deus quer fazer algo na tua vida, você não tem que se preocupar com o que vai acontecer depois.
Você tem que se jogar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: se jogue. Bora, meu irmão, se jogue. Aplaude ao Senhor. Decida se jogar nos braços do Senhor. Quando você se joga nos braços do Senhor, saiba que Ele está lá embaixo te esperando. Não vai acontecer nada com você. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você sentar achando que tem cadeira, confiando nas pessoas, confiando em A e B, confiando no alfabeto inteiro, e você vai cair, vai se acabar lá embaixo. É forte. Mas eu não vim aqui mentir para você e nem passar a mão na sua cabeça. Porque quando Deus quer nos ensinar, Ele não fica passando a mão na nossa cabeça. O bom pai e a boa mãe, quando o filho chega em casa com um lápis feliz da vida, ou um brinquedo, ou seja lá o que for, e de repente, talvez, ele nem tenha condição de dar aquele lápis e aquele brinquedo para o filho, mas ele vai olhar: nossa, meu filho está tão feliz com esse lápis, com esse brinquedo na mão. Eu vou deixar, não vou acabar com a felicidade dele não, eu vou deixar. Não. O bom pai e a boa mãe vai chamar ele, vai dizer: de quem é isso aqui? Quem te deu isso aqui? Eu estou feliz. Ele vai chorar, você vai tomar da mão dele. Ele vai chorar. E talvez ele vai chorar muito, porque ele gostou tanto daquele brinquedo. E você nem tem condição de dar para ele aquilo que ele trouxe de sei lá de onde. Mas o bom pai e a boa mãe vai tomar e vai dizer: meu filho, isso aqui não lhe pertence. Isso aqui não é seu. O pai ou a mãe vai ver ali a criança triste, mas vai conversar, mas não vai deixar aquilo na mão dele. Assim é Jesus, assim é Deus conosco. Não adianta você ficar feliz com coisas que não te pertencem. Não adianta você ficar alegre, comemorando aquilo que Deus não tem para você. O diabo está te enganando, está ludibriando a sua mente. E lá na frente você vai se dar mal. Então prefira estar triste com Jesus. Prefira chorar com Jesus. Tá doendo? Tá machucando? Tá, mas você está na posição certa. Tá doendo, tá machucando, mas você está na posição que Deus te colocou. Esse é o melhor lugar para estar. Deus me livre de estar sorrindo, feliz, contente com aquilo que Deus não me deu. Com aquilo que não é meu. Ilusão. Aqui não. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: aqui não. Aqui você não tem vez. Eu rejeito. Eu rejeito tudo que não vem de Deus.